Bom, pessoal, então eu estou gravando aqui a reunião, certo? E depois eu vou disponibilizar o link para quem não pôde participar da monitoria assistir depois, certo? Nessa aula a gente vai trabalhar a construção de um diagrama de classes. O diagrama de classe que vai ser construído vai ser referente ao protótipo desse sistema que a gente elaborou na aula onde eu ensinava vocês a utilizar o Figma para a elaboração de protótipos, certo? Vocês vão ver que vai ser um protótipo bem simples, porque o projeto em si, que foi feito isso aqui, ele é simples, então não vai ter muita coisa. Então, deixa eu só apagar aqui essa classe, porque eu já tinha criado anteriormente, e aí acabou faltando energia aqui, aí a gravação teve que ser interrompida. Aí eu estou voltando agora. Certo? Então, quando vocês chegam, a ferramenta que eu vou utilizar, primeiramente, perdão, é o Lucid. Vocês podem digitar lucid.app e vão poder utilizar. Eu acho melhor do que essa ferramenta daqui, disponibilizada pelo Google, que seria esses diagramas.net. Eu não achei muito interessante, não. Várias pessoas também não recomendam utilizar ele. A interface é a mesma, porém o Lucid ele é melhor. Então, vocês para criar um projeto, vocês clicam em novo, certo? E documento do Lucidcast. Eu já tenho esse aqui criado, tá certo? Quando vocês criar, normalmente ele não vai vir com as ferramentas do ML. Aí vocês vêm aqui embaixo, nessa menu lateral, cliquem em mais formas. Isso é descer até embaixo agora e vai clicar aqui em UML. E quando você clica, certo? No caso aqui, eu vou clicar novamente, aí clica assim em usar formas selecionadas. E aí já vai estar disponibilizado aqui para vocês. Então eu vou adicionar logo uma classe, clico aqui nessa primeira opção, ele está apresentando que é uma classe. Então eu clico, arrasto e solto aqui dentro. Vou explicar logo aqui os componentes dessa classe, tá certo? Vou dar um zoom. Pronto, deixa eu ver se está gravando. Tá, tudo direitinho. Bom, deixa eu ver se tem como pintar aqui. Eu nunca utilizei essa parte. Pronto. Aqui em cima, certo? Não tem esse nome classe. Vocês vão colocar o nome da classe de vocês, tá certo? Se o nome da classe é pessoa, aí vocês vão colocar pessoa. No meu caso, certo? Eu vou definir como usuário, certo? Usuário. Por que usuário? Certo? Então, eu vou ter vários usuários nesse meu sistema. Vai ser o gerente, vai ser o secretário, vai ser o enfermeiro e o médico. 4 usuários diferentes, certo? Mas eles vão ter alguns atributos em comum, então por isso que eu vou criar essa classe aqui, essa super classe chamada usuário, tá certo? Nesse blocozinho aqui do meio é onde fica os atributos dessa classe. E aqui embaixo, nesse segundo, é onde fica os métodos da classe, tá certo? Aqui, essa parte selecionada vai estar os métodos. Eu vou adicionar logo todas as classes que vai ter nesse sistema, e depois eu volto arrumando os atributos e os métodos, tá certo? Só diminuir aqui. Bom, então eu vou adicionar agora mais 4 classezinhas, certo? Vocês podem personalizar a cor, tá vendo? Eu cliquei ali, ó, e personalizou a cor da classe, ficou nesse verde. Eu vou deixar branco, tá certo? Só para ficar mais padronizado. Então eu vou colocar aqui mais 4 classes, tá certo? Aí clica, arrasta e solta. Vou posicionar aqui. Certo? Então, na medida que vocês vão colocando, ele vai redimensionando esse espaço, tá vendo? Olha, como aumentou agora, redimensionou, que eu aumentei. Tá certo? Deixa eu só deixar mais organizado assim. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Vou ver essa para cá. Certo? Então, quais serão essas minhas subclasses? As subclasses de usuário.
serão gerente, secretário, enfermeiro e médico. Então vamos lá, vou aumentar aqui. Clico aqui, duplo clique, eu posso colocar gerente, secretário, médico e enfermeiro. Vocês vão ver que eu já estou acabando o diagrama de classe desse sistema, tá certo? Ele é bem simples. Ok? Pronto, enfermeiro. Como eles herdam de usuário, agora eu vou fazer, né, a minha generalização. Então, você está vendo que quando eu passo aqui o mouse por cima, ele aparece 4 pontinhos, certo? Deixa eu aumentar aqui, vocês vão ver direitinho, tá vendo? 4 pontinhos vermelhos em cada canto do quadrado. Eu vou clicar nesse de cima, tá certo? Depois eu vou começar logo aqui de gerente. Clico e jogo aqui na classe de usuário, certo? Tá vendo que ficou preto, mas não é uma seta, né, de uma generalização. Eu vou clicar nela e venho aqui em cima, nessa barra em ferramentas, clico nessa seta e escolho a seta da generalização. O mesmo eu vou fazer para secretário, tá certo? Vou fazer para o médico. E vou fazer para o enfermeiro. Certo? Então tá aqui a generalização. Certo? Pronto. Qual a próxima classe do nosso sistema? Então vejamos. Eu tenho a opção de cadastrar o quê? O exame. Não é isso? Quer dizer, aqui, ó, eu tenho cadastrar funcionário, cadastrar exame, visualizar exame e visualizar funcionário. Só que cadastrar um funcionário, visualizar um funcionário, eles são métodos, função de meu sistema. Apesar de cadastrar exame e visualizar exame sejam métodos, mas eu vou ter uma classe chamada exame, tá certo? Que será um objeto do nosso sistema, certo? Então eu clico aqui, posso redimensionar ela para cá e alterar o nome dela para exame, ok? E eu vou criar agora uma associação entre exame e usuário, certo? Vou só ligar aqui para deixar essa ligaçãozinha entre eles. Veja que bem que eu não quero essa seta, eu quero só um tracinho. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui, venho nessa aba aqui, onde tem essa seta. Veja que do outro lado tem nenhum e aqui tem a seta. Eu vou clicar na seta e vou clicar em nenhum, a primeira opção, e pronto. Bom, gente, as classes desse sistema são essas. Não tem, certo? Vocês podem ver, ó, que o resto agora são apenas métodos. Apenas métodos. Eu ainda posso colocar uma classe, certo? Chamada descrição do exame, tá certo? Eu vou colocar, mas não seria obrigatório para esse sistema. Eu vou colocar só para mostrar a questão da composição, tá certo? Eu vou dar uma pausa agora nesse sistema e vou explicar a questão dos relacionamentos, tá certo? Deixar mais claro para vocês, e a questão da visibilidade, porque a questão da visibilidade, para que eu possa iniciar os próximos procedimentos colocando atributos e métodos, a gente também vai ter que utilizar a questão da visibilidade, é interessante que vocês saibam. Eu vou criar aqui, puxar esse bloquinho de notas, só para me adicionar um comentáriozinho, tá certo? E comentando, e vocês e acompanhando. Deixa eu aumentar aqui.
certo? Continua gravando, né? Tomara que não pare. Ok. Vai aumentando aí. Eu vou dar um zoom para que fique só essa tela aqui. Pronto. Acho que aqui já tá bom para a gente trabalhar. Ok, pronto. Vou deixar aqui na cor vermelha, que fica melhor de vocês verem. Então, com relação à visibilidade, a gente tem 4 tipos de visibilidade, certo? Deixa eu ver se está indo. Ok. Pronto. Então, o primeiro é esse tracinho de menos, tá certo? Vou aumentar aqui o tamanho. Certo? Pronto. O tracinho de menos, que ele representa o quê? Ele está dizendo que aquele atributo ou método, ele é privado, tá certo? Privado. Deixa eu só diminuir para caber todos. Então, tem o privado, o mais. O mais representa que ele é um método ou atributo público. Além disso, eu tenho o hashtag, ou o jogo da vela, certo? Que ele representa que o atributo ou método ele está protegido. E por fim, tem um que não é muito usado, né? Muito utilizado, que é esse sinal aqui, ó. Opa, esse tio. Ele representa pacote, certo? Ou então, pode ser chamado também de padrão, tá certo? Porque, por exemplo, é só para dizer que a classe ou método ele está dentro de um pacote, mas ele não é muito utilizado, tá certo? Esse protegido, certo? Ele pode ser acessado apenas por sua classe ou então por suas subclasses. O público ele pode ser acessado por qualquer uma classe do meu sistema. E o privado, certo? Ele vai dizer que ele não pode ser acessado por subclasses do meu sistema e nem por outras classes externas. Então, por isso que geralmente os atributos eles são privados nos diagramas de classe. Vocês vão ver que eu vou colocar todos os meus atributos privados, porque é uma maneira, né, de você garantir a segurança e a visibilidade daquela classe. Os métodos não. Os métodos geralmente eles são o quê? Públicos, tá certo? Então, com relação à visibilidade, a gente tem esses 4 tipos aqui, certo? Lembrando que os mais utilizados são esses dois, tá certo? Agora, deixa eu apresentar a questão da associação, certo? O relacionamento, perdão. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Eu vou utilizar aqui na classe mesmo, peraí. Vou aumentar. Pronto. Pronto, minha gente. Então, se eu utilizo essa seta pontilhada saindo de exame para usuário, o que eu estou utilizando? Estou utilizando uma dependência. E a dependência, ela representa que a classe exame, ela depende da classe de usuário, tá certo? É isso o relacionamento de dependência, ele diz, tá certo? A gente tem um relacionamento de associação, certo? Que é quando a gente tem essa setinha
pretinha, normal, bem pontilhadazinha, sem pontilhamento, perdão, certo? E fechada. Relaciona um associamento, dizendo que a classe exame está associada à classe usuário. Além disso, a gente tem a questão de agregação e de composição, tá certo? Então, como é isso? A composição, ela é representada com esse losango na ponta, pronto, esse losango fechado. O que isso quer dizer? Que se a classe usuário deixar de existir, a classe de exame também vai deixar de existir. Então, tá certo? E composição, o losango aqui, ele é vazado, certo? Ele é branquinho. O que isso quer dizer? Que se a classe usuário ela for excluída, também a exame vai ser excluída. Só que eu posso ter a classe usuário e a classe exame ela pode deixar de existir. E o usuário vai continuar sendo existente, vai continuar existindo. Na composição, que foi o que a gente acabou de ver, o que a gente tinha? O que a gente tinha? Que se a classe usuário deixasse de existir, exame também deixaria de existir. E que se exame deixasse de existir, o usuário também deixaria de existir. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para o que ela era. Pronto. Então, explicado, certo? A visibilidade e explicado o relacionamento. Agora a gente pode implementar os métodos. Tá certo? Eu vou implementar alguns métodos, tá certo? E alguns atributos. Bom, então vamos começar aqui pelos métodos, certo? Deixa eu apagar esses aqui. Vou colocar o sinal de menos para de menos, que ele é um método, né, privado. Espera aí. Pronto. Pronto. Então, com relação ao usuário, vamos ver aqui no cadastramento de um usuário no nosso sistema. Pronto, tá aqui a tela. Eu tenho o nome. Aqui é o exemplo. Pronto, eu tenho o nome e tenho o nome de usuário. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui no meu diagrama nome. Então, eu coloco aqui o nome do meu atributo, certo? Eu vou colocar nome mesmo. 2 pontos e o tipo. Eu vou dizer que ele é uma string, tá certo? E eu tenho também nome de usuário. Vou colocar nome user, que ele também é uma string, tá certo? Pronto, senha e confirmar senha também são atributos que todos têm. Então, vamos lá. Senha, que é uma string, e tem... Opa. Confirmar senha, que é uma string. Pronto, os atributos para todos são iguais. O que vai diferenciar serão os métodos, tá certo? Opa, o que eu fiz aqui? Pronto. Acabei mexendo na classe, movimentou tudo ali embaixo. Eu vou adicionar apenas um construtor, certo? Um construtor vazio aqui, certo? De usuário. Então, sinalzinho de mais, tá certo? E eu coloco o nome, que vai ser usuário, certo? E coloco parêntese, tá certo? Se vocês quiserem também, vocês podem colocar os 2 pontos e dizer o tipo de retorno desse método. Como é um vazio, não vai retornar nada, vou deixar aqui.
tá certo? Mas, por exemplo, se fosse um método que a gente vai ver, por exemplo, recuperar a senha. Daí, recuperar a senha, inclusive vou colocar aqui, porque todo usuário vai ter direito a recuperar a senha, não é isso? Vamos aqui colocar recuperar a senha. Vou colocar só rec senha, para não ficar muito grande. Bom, o que que eu preciso? Então, vou colocar aqui. Vocês podem colocar, tá certo? Os parâmetros aqui dentro, mas é opcional. Eu vou colocar só o retorno, para não ficar muito grande, aquela questão vai ficar bem larga, vai ficar muito grande. Vou colocar aqui só string, tá certo? Que é o tempo de retorno dela. Pronto, então vamos aqui para baixo. Vamos aqui em gerente. Então, a priori, eu não vejo nenhum atributo para gerente, apenas métodos, certo? Então, vai ter apenas comportamentos diferentes. O que é que o gerente ele vai poder fazer? Ele vai poder cadastrar exame, eu vou chamar cadastrar de KDS, tá certo? Cadastrar exame, certo? Vou colocar aqui uma string, que ele vai retornar. Ele vai poder também cadastrar um funcionário, chamado de func. Ele vai retornar, né, um funcionário, certo? Então, aqui ele vai retornar um funcionário. Na realidade, vai ser, vou colocar o usuário, tá certo? Porque pode ser que seja um gerente, pode ser que seja, gerente não, um gerente, um secretário, um enfermeiro ou um médico, tá certo? Além disso, o gerente ele pode visualizar os funcionários, tá certo? Ele pode visualizar os exames, certo? E aí tem outros métodos, como cadastrar, como excluir, editar, fazer login, fazer logout, certo? Mas eu vou colocar aqui só o básico, para ser mais rápido, até porque, certo? Pronto, aqui em secretário também eu vou tirar os atributos. Vou colocar aqui, então o que que o secretário vai poder fazer? Ele vai poder agendar, certo? Agendar exame. E aí ele retorna para a gente, não uma string, mas ele vai retornar um exame, tá certo? Aquela classe lá de cima. Entendeu, minha gente? Ok? Ele pode visualizar os exames e visu só. Exames. Acho que só isso para o secretário. Para o médico, o que o médico ele vai poder fazer? Certo? Ele vai poder. Deixa eu pegar esses métodos aqui. O médico, ele. Opa! Deu errado ali. Agora sim. O médico ele não vai poder agendar o exame, tá certo? É a funcionalidade do secretário. Mas ele pode visualizar o exame, ele pode editar o exame, certo? Porque nesse editar o exame é onde ele vai colocar o parecer final. Sai os resultados do exame, né? E agora eu preciso dizer a situação do meu paciente. E o enfermeiro, certo? Aqui, eu vou colocar até a funcionalidade que ele só vai poder visualizar os exames. Certo? Opa, que eu coloquei como atributo. Aqui embaixo. Certo? O enfermeiro vai poder visualizar os exames.
certo? Agora vamos aqui para a classe de exame. Vamos colocar os atributos de exame. Tem vários atributos do exame. Eu vou colocar apenas alguns para ser mais rápido, tá certo? E vocês entenderem. Caso vocês tenham dúvida na elaboração dos diagramas de classe de vocês podem mandar um e-mail, certo? Ou aparecer na monitoria que a gente tenta resolver, tá certo? Vocês podem trazer, aproveita a monitoria para trazer essas dúvidas, certo? Ah, não estou conseguindo fazer o diagrama de classe. Pode ir para a monitoria que a gente vai tentar fazer o diagrama de classe de vocês junto, tá certo? Bom, então eu vou colocar aqui ácido láctico, certo? Como alguns atributos. Colocar 3 só, certo? Vou colocar privado e ácido. Vou colocar CD lacto, assim, láctico. Eu vou colocar, minha gente, que ele é uma string, porque eu vou levar em consideração que vai aparecer esse miligramas por dl, certo? Vou colocar uma string, mas poderia ser um boolean, tá certo? Ou um double. Um boolean não, um boolean não pode ter, porque boolean é 0 ou 1. Mas ele poderia ser um double, ou um float. Tá certo? Eu vou colocar como double mesmo. Certo? Deixa eu ver outro atributo. Vou colocar as plaquetas. E, por fim, vou colocar só mais outro atributo, como a hemoglobina. Também vou colocar ela como double. Pronto, minha gente. Tem outros atributos, mas eu não vou colocar, certo? Porque o intuito é fazer vocês entenderem, tá certo? Se fosse para vocês pegarem esse diagrama de classe e utilizarem de vocês, aí sim seria mais detalhado. Mas é só um molde para vocês poderem elaborar os de vocês. Entendam assim, tá certo? Como métodos de exame, eu posso editar. É isso, exame. Opa, vou voltar para cá. Então vamos lá. Editar. Eu posso excluir um exame. É isso. Eu posso adicionar. Pronto, entre outros, certo? Então vocês podem ver que a gente já criou o nosso diagrama de classe. Ficou bem simples, não foi? Mas é porque o diagrama, o sistema em si, ele é simples. Se vocês pegarem, por exemplo, um site de uma livraria, um site de uma locadora de veículos, vocês vão ver que ele é basicamente isso. São as coisas simples. Tem a herança e as ligações, as associações aí, mas nada demais, tá certo? O difícil é o quê? É vocês identificar quando é uma classe. O problema é que a maioria das pessoas, quando vai elaborar os diagramas de classe, acabam pegando algumas funcionalidades que são métodos e atribuindo funcionalidades como se fosse de uma classe. Não é. Uma classe é que ele é um objeto do seu sistema. Tá certo? Por exemplo, eu não posso colocar agendar exame como sendo uma classe no meu diagrama de classe. Porque lá no meu código ele vai estar como o quê? Como um método, certo? Por exemplo, o que poderia ser, a gente poderia colocar aqui como uma classe, tá certo? O vermelho é porque eu tenho adicionado naquela hora, não foi? Deixa eu só mudar. Por exemplo, o que poderia ter mais uma classe aqui nesse sistema seria uma classe que teria uma composição, certo? Com a minha classe de exames. E que classes seriam essas?
Por exemplo, descrição. Colocar a descrição do exame. Tá certo? Por quê? Porque eu poderia, certo? Criar uma nova descrição do meu exame, certo? E em relação a esse sistema, a questão de adicionar outros exames, né, que é outros exames, seria justamente essa classe, tá certo? E ela teria essa questão de composição, porque ela só iria existir, não ia ser um relacionamento normal, por quê? Porque essa descrição de exame ela só existe se o exame existir. Se o exame não existir, ela não vai existir. Então, por isso que é uma composição. Mas no meu caso aqui, eu optei por não colocar, certo? Mas vamos deixar ela, certo? Já que no sistema eu posso, né, ter essa classe, quando eu peço para adicionar outros exames, então vamos deixar ela aqui. Pronto? Ok. Pronto, gente. Com isso, a gente finaliza esse diagrama de classe daquele protótipo que a gente elaborou. Eu já vou aproveitar aqui o gancho e vou dar uma explicada sobre uma pincelada bem por cima mesmo, porque ainda tem 28 minutos com vocês aqui na monitoria. Eu vou dar uma pincelada com relação ao diagrama de caso de uso. Eu vou criar aqui mesmo. Vocês observam que está aqui as funcionalidades do diagrama de caso de uso. Com certeza vocês vão utilizar no projeto de vocês, certo? Vocês aumentam esse retângulo, deixa eu só diminuir aqui. Eu acabei deixando muito grande. Ele vai representar o sistema. A lógica dele é essa. Representar o sistema. Vou colocar para baixo. Pronto, ele vai representar o sistema de vocês. Por exemplo, suponhamos, né, que o sistema de vocês é para uma barbearia, tá certo? E o nome da barbearia é, por exemplo, barbearia Flor, por exemplo. O nome é qualquer. Certo? Vocês podem aumentar aqui o tamanho, deixar ela maior. Pronto. Vocês sabem que o diagrama de caso de uso ele é baseado nos requisitos do sistema. Então, todos os requisitos que vocês colocarem na documentação tem que estar aqui. Certo? Tem que estar aqui nesse diagrama de caso de uso. E a gente tem os agentes. Nós temos os agentes do sistema, tá certo? Ficou embaralhado menor, mas é aqui. Certo? Que é representado por esse bonequinho. Certo? Geralmente são dois agentes do sistema, não é isso? Nesse caso, a gente teria quem como agente? Poderíamos ter esse do lado de cá, que seria o usuário. A relação onde você vai colocar os agentes do sistema, do caso de uso, ele não é de qualquer forma, tá certo? O que vai ficar desse lado esquerdo aqui é o agente principal do sistema. E o lado direito é aquele agente secundário, tá certo? O agente principal, vocês podem ter vários, por exemplo, nesse caso aqui eu vou estar levando em conta que vai ser aquela pessoa que vai estar ali agendando os cortes de cabelo e tudo mais, certo? Então vou colocar, por exemplo, pode ser o gerente, certo? E esse aqui ser o usuário que vai entrar no seu sistema e vai marcar um horário para ele ir lá cortar o cabelo ou fazer alguma coisa. Os requisitos, eles são expressos com essa bolinha chamada caso de uso. Então, aqui vocês vão colocar os casos de uso de vocês, especificar bem direitinho, tá certo? E vai ter casos de uso que eles vão estar, vai ser, peraí, eles vão ser apenas casos de usos do meu ator principal, do meu gerente,
e vai ter casos de uso que tanto o gerente quanto o meu usuário eles vão ter acesso a esse caso de uso, tá certo? Por exemplo, aqui o usuário, pronto. Nesse sistema de caso de uso, o meu autor principal, ele tem 2 casos de uso que são específicos dele, do gerente, e tem apenas um caso de uso que é do usuário, que poderia ser, por exemplo, agendar um corte de cabelo, agendar um horário, né? Então, depois, se vocês quiserem, a gente pode elaborar um projeto de caso de uso, uma aula como essa de monitoria, onde eu vou gravar e detalhar sobre mais o caso de uso, tá certo? Eu vou lançar uma enquete depois, se vocês quiserem, de acordo com a enquete, a gente faz um caso de uso desse sistemazinho aqui que eu fiz, tá certo? Desse mesmo sistema aqui, cadê? Tá certo? Que a gente elaborou, o protótipo. Tá certo? Então, só para vocês visualizar melhor esse diagrama de classe que a gente acabou de fazer, certo? Então, deixa eu aumentar aqui, diminuir um pouco, pronto. Então, tá aqui. É basicamente isso. Então, qualquer dúvida vocês podem procurar e a gente vai tirar as dúvidas dos casos de uso de vocês, tá certo? Dos casos de uso não, dos diagramas de classe. Eu vou parar aqui a gravação e vou continuar aqui na monitoria vendo se alguém chega.